Senhor, sou o servo missionário Roberto. O tema dessa pregação: sincretismo religioso. O que é isso? Várias religiões dizendo todas levam a Deus. Só basta ter uma Bíblia e fundar uma igreja. Ao que você vê nessa atualidade são doutrinas vindas de homens, fundador homens. A doutrina que foi criado, a doutrina que foi compilado, a doutrina que foi pregado, não tem nada de humano, mas uma revelação da glória. Onde está isso, Senhor Roberto? Sim, Gálatas 1, 11 e 12, em João 7, 14 a 17, e em Atos Apóstolos 2, 42. Doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do Mestre, Jesus Cristo, que veio lá do alto, que deu a sabedoria para Cristo pregar uma doutrina não vinda de homens, mas da glória. Por isso que ninguém conseguia questionar Jesus Cristo. Por isso que as pessoas falavam que sabedoria tremenda, que violenta, porque não é sabedoria de homens. A sabedoria que você vê hoje em dia, essas igrejas vindas de homens, é sabedoria de homens, não a sabedoria da amada igreja, que é coluna, baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. O apóstolo Paulo vem nos dizer aqui, ó. Acabei de fazer um vídeo falando sobre isso, já vou fazer outro vídeo mostrando outra reflexão. A Bíblia é assim, te ensina a seguir corretamente. Se a Bíblia fala só de um evangelho, você vai buscar vários evangelhos? A Bíblia fala só de uma fé. Onde está isso? Efésios 4, 5. Um só batismo, um só pastoreio. Foi proclamado um só evangelho. Desceu um só Espírito Santo. As Apóstolos 2. A Bíblia diz o quê? Se você for buscar outra doutrina, por exemplo, a Universal prega uma doutrina, a Assembleia prega outra doutrina, a Mundial prega outra doutrina, a Paz e Vida prega outra doutrina, a Plenitude prega outra doutrina, a Testemunha prega uma doutrina, a Sétimo Dia prega outra doutrina. Se o apóstolo Paulo está falando é uma doutrina só, tem que vir de base da onde? Da tradição. Magistério, tradição, essa é a escritura. Lá dos primeiros cristãos. Do magistério da igreja, apostolado, só aliados dos apóstolos, você vai entender. Mas as pessoas dão ouvido para isso. Não basta pregar bonito, meu irmão. Até Satanás pregou para Cristo. Bonita ainda. Ó, repito, Gálatas 1, 9. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. O 8. Mas ainda que alguém ou um anjo abaixo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Doutrina. Se a gente for seguir, beleza, a Universal, a Assembleia, tal, tem que seguir essa doutrina. As Apóstolos 2,42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. Tem que seguir a doutrina da igreja que foi edificada pelo fundamento dos apóstolos, Efésios 4:11. Uma doutrina que tem uma unidade. Uma só fé, um só espírito, um só batismo, um só pastoreio, sucessão, uma liturgia. Se você, a Universal prega um evangelho, a Assembleia prega outro evangelho, etc, 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 mais de bilhões de denominações pregam um evangelho. Está dizendo aqui a Bíblia que se alguém pregar outro evangelho, se for diferente da igreja, a apóstolo Paulo, ele coloca até no lugar, se eu, apóstolo Paulo, pregar outro evangelho, doutrina diferente que eu aprendi, que eu recebi, seja excomungado e anatema. Se vir um anjo lá do céu ou lá do inferno pregar outro evangelho diferente, seja anatema. Quem pegou um evangelho diferente? Marcos 4, ou Mateus 4, Lucas 4. Diabo veio lá do inferno, veio pregar para Jesus que se você prostrar diante de mim, tirarei toda a glória, todo o meu reino. Pregou para Cristo. Ó, já é diferente? Satanás é um anjo caído. Agora vem esses pastores, funda igreja, vem pregar a sua doutrina e quer estar na verdade. E as pessoas seguem esse evangelho. A Bíblia diz que
Se for um evangelho diferente da igreja, que foi ensinado pelos apóstolos, seja inválido, seja anatema. Não tem validão no celestial. Por mais que você seja santo, por mais que você caminhe na igreja fundador de homens na santidade, não tem pastoreio, não tem sucessão, não tem cabeça. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo místico da cabeça. Por isso que está em sintonia a cabeça com a igreja e com a glória. Onde está isso? Efésios 1, 9, 10. Olha só. Eu não estou nem estudando a Bíblia, porque eu estou procurando emprego. Não estou nem lendo mais, mas estou orando. Aí, ó. Mas eu vou voltar na minha rotina igual antes. Fé em Deus. Ó, Efésios 1, 9. Ele nos manifestou um ministro misterioso, desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formaram desde sempre, ó, para realizá-los na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Ó. Uma só doutrina. Tá em comunhão, tá em unidade com o céu, com a terra, porque na igreja é uma só doutrina. Está em comunhão com a doutrina da glória, que é do alto, que não é nada de homem, que não é nada de pastor, que não é nada desses pastores que fundam a igreja, fundam a doutrina, que persegue a igreja. O apóstolo Paulo tinha uma doutrina, perseguia a igreja, depois se converteu e começou a pregar a doutrina que Cristo ensinou para os seus apóstolos, para a honra e glória do Senhor. Se você ouvir outro evangelho diferente, que não seja da igreja, é inválido. Dou aqui doer. Infelizmente, por mais bonito que seja, mas a Bíblia diz também assim, aquele que não é contra mim é a favor. Aquele que prega o evangelho corretamente, que não é contra a igreja, Cristo é a favor a ele. Marcos 9 ali, 41 diante, e Lucas 9 também, 49, 50 eu acho, se não me engano. Se vir pregador protestante pregar, não falar mal da igreja, a igreja é a favor a ele. Se vir um protestante falando, degrinindo, perseguindo a doutrina, é contra Cristo, é contra a igreja. Seja louvado o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Sou servo missionário Roberto. Estamos aqui nesse estudo para honra não minha, mas a honra Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia.